Bom dia, sou a Valdirene, professora de Biologia da Escola Estadual Pedro Tax, e essa aula é direcionada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. E o assunto que a gente vai tratar hoje é evolução, e vamos falar um pouquinho sobre a filogenia do SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, Covid-19. Bom, hum, eu quero aproveitar, o tema, o nosso assunto do ano é evolução, e nada melhor do que usar um tema atual, que é o Covid-19, que é o SARS-CoV-2, e falar um pouco da evolução, o que a ciência já tem sobre a evolução dos vírus e, no caso, dessa doença, tá bom? Antes disso, vamos falar novamente aqui sobre estudos, o que é uma filogenia, que vocês viram já algumas coisinhas na apostila, né? Eu já mandei, já fizeram atividade também no primeiro bimestre sobre isso. Lembrando então, o que é uma árvore filogenética? É um diagrama, é um esquema que ele vai mostrar as relações que acontecem entre os organismos, relações evolutivas. Então, por exemplo, esse esquema que está aparecendo aqui é uma árvore filogenética, que também pode ser chamada de cladograma, de vertebrados. Então, vocês estão vendo aqui que estão representados os vertebrados, tá? Como a gente lê uma árvore filogenética? A gente vai lá embaixo, tá vendo aqui, ó, os ancestrais dos cordados. Quem são os cordados? São os vertebrados, os animais que têm uma corda, uma notocorda, uma coluna vertebral. Então a gente vem lá, quem são esses ancestrais? Não se tem aqui essa informação, mas parte dos ancestrais e vem ali, 500 milhões de anos atrás, aqui no lado esquerdo aqui desse esquema. Aí tem os placodermos extintos, ou seja, peixes extintos que tinham placas na sua carapaça. Ostracodermos, também animais extintos. E ali os primeiros peixes sem mandíbula, que alguns ainda existem, vários já estão extintos, tá? Aqui desses ancestrais comuns, a gente tem duas ramificações. Uma que originaram os peixes cartilaginosos, como o tubarão, o atum, e uma outra que já originou os peixes ósseos, que tem uma coluna vertebral e ossos no corpo. Então, os peixes são divididos em peixes com cartilagem e sem cartilagem. Os cartilaginosos são mais antigos no planeta do que os peixes ósseos, tá? Então, aqui a gente tem, olha, aqui na base, ó. Então, quando que surgiram os peixes ósseos no planeta? Há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, tá? Existem até hoje, vários foram extintos nesse período todo. E aí a árvore vai subindo, e aí nós temos uma nova ramificação. Uma que vai há mais ou menos 450 a 350 milhões de anos atrás, originaram o grupo dos anfíbios, do qual pertencem sapo, rã, perereca, salamandra. Percebam aqui que a gente está tendo uma evolução, Animais sem ossos, só vivem dentro d'água. Depois partimos para os peixes, que ainda continuam dentro d'água, respiração pulmonar, mas dependem da água. Aí a gente vem para um grupo aqui de anfíbios, que são animais que já apresentam uma capacidade de se viver fora d'água, embora os anfíbios sobrevivam dentro da água durante um período da vida, enquanto eles são girinos. E aí eles passam por toda a metamorfose e já podem ficar fora da água, mas eles ainda dependem da água. E aí a gente tem aqui uma outra ramificação, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, o surgimento dos répteis. Há 60 milhões de anos atrás, nós tivemos uma grande extinção que extinguiu os grandes répteis do planeta, que a gente vai falar mais para frente, tá? E aí a gente tem aqui 250 milhões de anos atrás, aqui os répteis mais atuais. Do grupo dos répteis, há 100 milhões de anos atrás, houve uma ramificação para o surgimento das aves e os mamíferos de uma outra linhagem aqui que também surgiu há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, tá bom? Então é dessa forma que a gente lê uma árvore filogenética. Cada nozinho que a gente tem aqui da ramificação, a gente chama
de unidade taxonômica. Lembram dos táxons que a gente falou muito deles lá quando vocês fizeram aquelas tabelas de classificação dos seres vivos, utilizando as regras de Linneu, onde tinha o filo, classe, gênero, espécie, ordem, família, né? Então, a filogenia hoje ela é usada com os dados descobertos lá 200 anos atrás de Carvão Linné e as descobertas filogenética. Então, aqui, análises genéticas e análise dos filos. Usando essas duas coisas e vários outros instrumentos, a gente consegue montar uma linha evolutiva dos seres vivos, tá bom? Aqui um outro exemplo, uma árvore filogenética dos hominídeos. Essa árvore filogenética ela está exposta no Museu de História Natural de Londres. Então, se alguém for para lá, já tem alguma coisa interessante para ver. Bom, tem umas coisas chatas que eu não consegui tirar aqui, gente. Aqui, essa árvore filogenética dos hominídeos, aí cortou um pedacinho dela aqui. Ela vem aqui do surgimento dos ancestrais dos hominídeos há 7 milhões de anos atrás. Então, vocês viram lá que os mamíferos surgiram há 250 milhões de anos atrás. E os hominídeos somente há 7 milhões de anos atrás. Então, os hominídeos, até chegar em nós agora, no Homo sapiens, nós estamos há 7 milhões de anos aí no planeta, sofrendo várias mutações, vários processos evolutivos que culminaram na única espécie de hominídeo que sobrevive até hoje, que somos nós, tá? Bom, então aqui eu tenho aqui, né, vários hominídeos mais antigos, os australopitecos, que a gente vai falar muito deles, tá? Depois a gente vem para os vários australopitecos aqui mais atuais, olha, há 3 milhões de anos atrás, mais ou menos. Aí vocês estão vendo aqui, ó, nesse período de 3 milhões de anos atrás até 1 milhão de anos, quantos hominídeos estavam no nosso planeta? E vários deles viveram juntos. A gente vê aqui do lado direito, nos humans, né, que são os Homo, gênero Homo. Tivemos vários, né, que são os hominídeos mais parecidos com nós. Tivemos o Homo rudolfensis, o Homo habilis, o Homo erectus, o antecessor, o denisovans, neandertalienses e obidergenses. Tem vários hominídeos aí que a ciência já descobriu. E do lado direito, um outro grupo que não eram bem hominídeos, mas eram grupos de primatas muito parecidos conosco. Mais para frente a gente vai falar só de hominídeos, só de evolução humana. Agora é só para entender essa árvore filogenética. E aí a gente tem aqui today, né, os dias atuais. Que hominídeo nós temos aqui atualmente? Somente o Homo sapiens, tá? Lembrando que o Homo sapiens conviveu com neandertalienses. Vamos estudar depois que rolou aí uma série de aproximações, inclusive tchutchus e relações sexuais que podem ter acontecido entre neandertalienses e sapiens. Podem não, aconteceram, porque tem vários estudos filogenéticos feitos hoje em dia que comprovam que muitos hominídeos atuais, principalmente os que vivem, né, na região da Europa, um cruzamento de genes com neandertais, tá? Mas isso vai ter muita conversa ainda mais para frente. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução do SARS. Aqui é um vídeo bem interessante que fala sobre a evolução. Eu vou abordar algumas outras coisas aqui na minha apresentação. Fora esses vídeos, eu vou colocar esse vídeo também disponível lá no WhatsApp, separado, porque no meu celular não está abrindo. No celular do meu marido abriu, enfim, se não abrindo de alguém, o vídeo está separado ali para assistir, tá bom? Ele é legendado. Não reclamem, leiam que ele é muito interessante. Vamos lá então falar sobre o coronavírus, né? Então, não são só os hominídeos, os mamíferos que evoluem, os vírus também. Os vírus estão no nosso planeta há bilhões de anos. Há bilhões de anos. Provavelmente foram os primeiros organismos que habitaram o nosso planeta. Bom, os vírus, eles não são seres vivos propriamente dito, já conversamos sobre isso, né? Desde lá do ano passado, quando a gente falava de gripe, os vírus, eles pertencem a um grupo onde a sua estrutura
é muito simples. Ela é formada simplesmente por uma cápsula, material genético, que pode ser DNA ou RNA, e no caso aqui do coronavírus, que é uma família de vírus, tem cápsulas, né? Eles são vírus redondinhos, eles têm espículas. E no caso desse SARS-CoV-2, ele tem espinhos, né? Na sua cápsula. Então aqui a gente tem 3 epidemias, existem muitos outros Covid, SARS, né? CoV, não só esses foram aqueles que causaram epidemias. Então o que foi isso, né? É como que esse vírus saiu, porque eles são vírus que eram vírus comuns a alguns animais. No caso aqui, olha, a gente teve a síndrome respiratória do Oriente Médio, lá na Arábia Saudita em 2012, foi a primeira vez que ele foi identificado. Identificado porque ele passou para o ser humano. Então ele passou dos dromedários para o ser humano. E por que na Arábia? Porque lá o contato do ser humano com dromedários e camelos é muito grande. Houve mais de 800 mortos lá naquela região. Tá? Foi controlado, então, ou foi uma epidemia muito séria, tá? Mas foi controlado. Depois nós tivemos aí em 2002 os humanos, várias pessoas infectadas aí, né? O primeiro infectado na China em 2002 com uma outra síndrome respiratória grave, tá? Que originou de morcegos. Então foi transmitida como, né? Pode ter sido contato, alimentação, porque a gente sabe que na China eles ainda preservam uma cultura dessa alimentação de animais silvestres, que também acontece aqui no Brasil, só que é uma coisa aqui no Brasil totalmente ilegal, a caça é ilegal aqui no Brasil, então você não pode comercializar animais silvestres, mas acontece manejo, né? E aí, essa nova cepa que foi descoberta na China, que é muito parecido com os outros também, mas é um vírus um pouco diferente, tá? Vocês já sabem que foi descoberto lá na China e nós temos aí milhares de mortos. Aqui no Brasil, nós estamos aí com um número muito elevado de mais de 40 mil mortos aqui no Brasil, tá? Eu vou passar vídeo também que vai falar mais um pouquinho aí sobre a descoberta, como é o vírus, como se cuidar, uma série de vídeos interessantes. Então, como é o coronavírus, né? Ele é uma membrana glicoproteica, glico é açúcar e proteica proteína. Essa membrana envolve o material genético, tá? Ele tem proteínas que ajuda a que ele entre e consiga entrar dentro da célula. Essa proteína S, quando ela chega, vocês vão ver lá no vírus, que vai ter um vídeo mostrando, essa proteína, ela se encaixa na proteína da célula humana, enganando a célula humana. E aí o vírus entra, né? E lá dentro a nossa célula não consegue identificar esse RNA do vírus como um inimigo inicialmente. Então esse RNA do vírus, ele vai se juntar com o nosso material genético e aí, minha gente, vai começar a produzir milhares e milhares de vírus. Isso vocês vão ver no vídeo também, tá? Eu quero falar aqui também de como ocorre a destruição do vírus. A destruição acontece a partir de substâncias presentes na molécula de sabão, tá? Essa cadeia que tem na molécula de sabão, ela vai interagir com a gordura do vírus, tá? E aí vai acontecer o quê? Um reconhecimento do vírus com a molécula de sabão. E aí o sabão consegue romper, quebrar a membrana de gordura do vírus e esse material genético vai sair e não vai conseguir infectar mais ninguém, tá bom? Voltando lá na filogenia. Então, os cientistas, como é que eles fizeram, né? Eles fizeram vários estudos de homologia. O que é homologia? Homo é igual, logia é estudo. Então, estudaram todos aqueles tipos de SARS, de coronavírus, para ver de onde originaram, né, esses vírus. Então, esse nosso vírus, ele é originário de outro CoV, né, que era originário do morcego. E esse morcego também conseguiu esse vírus também de evolução de outros antepassados, tá? Então, olha só, esse estudo, ele mostra essas estruturas que são diferentes, de diferentes organismos, mas que têm a mesma origem, isto é, tem um parentesco comum, um ancestral comum. E qual que era o objetivo? Encontrar estruturas moleculares no genoma desses vírus, tá? Então, fizeram várias análises aí e perceberam que ocorreram várias mutações, tá? E aí essas mutações, elas aconteceram por evolução.
por seleção natural, ou seja, tudo que a ciência tem estudado até agora indica que esse vírus sofreu um processo de seleção natural, que a gente vai estudar muito isso aqui em biologia, tá? E aí, falando em seleção natural, vou falar rapidamente sobre o Darwin, que vai ser um dos cientistas que a gente vai falar muito esse ano, que essa viagem que ele fez aqui no veleiro Beagle mudou toda a história da ciência. E aí a gente tem aí um estudo científico que fala sobre a evolução por seleção natural. Ou seja, quais são os organismos que sobrevivem no planeta, aqueles que conseguem se adaptar à vida no planeta, tá bom? Continuando aqui, então, esses estudos, os resultados mostram que o genoma do Covid-19 é muito próximo aos outros tipos de SARS, inclusive do morcego, que foi descoberto e isolado em 2015. Tá? É muito, muito semelhante. Então, provavelmente, esse COVID-19 que a gente está tendo agora, ele é uma mutação desse vírus que foi descoberto em 2015. Só que ele foi descoberto em 2015, mas ele já circula há muito tempo. Então, essa pesquisa ela também permitiu concluir que esse SARS-CoV-2 tenha realmente se originado de morcegos e sofreu várias mutações até ele conseguir se adaptar ao ser humano. Tem um vídeo muito legal mostrando como isso acontece. E isso desencadeou a atual epidemia, a pandemia, né? A pandemia quando passa para o mundo inteiro. Aí eu quero comentar algumas coisas aqui também. Dessas duas cientistas brasileiras magníficas, o Brasil, minha gente, tem cientistas na área de genética, de genoma, de produção, de fazer clonagem, de fazer transgênicos, que vocês não têm ideia. O Brasil é muito rico, tem muita pesquisa nessa área. E essas duas brasileiras, elas lideraram um grupo de trabalho que sequenciou o genoma, o coronavírus, aqui no Brasil em 15 dias. Isso ninguém tinha feito no mundo inteiro. Tá? E elas continuam estudando ainda várias questões relacionadas ao Covid-19 aqui no Brasil. Bom, aqui tem um vídeo sobre sistema imunológico muito interessante que eu quero que vocês assistam. Vou disponibilizar separadamente também, tá? E aqui, gente, tem várias sugestões de vídeos sobre Covid-19 para vocês. Alguns deles eu vou colocar lá no grupo, tá ok? Tenham um ótimo dia, se cuidem e até a próxima.